Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um PodMax, o podcast da Max Sorriso Franchising. Eu sou a Ana Paula, coordenadora de marketing, e hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. Eu tenho aqui a equipe de recursos humanos da Max Sorriso Franchising. Estamos aqui hoje com Poliane Pires e a Patrícia Oliveira, que são, assim, ó, especialíssimas, super competentes no que elas fazem. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz, viu, de vocês estarem aqui hoje. Como eu já falei antes aqui, a gente estava conversando um pouquinho. Às vezes a gente chama, né, o pessoal para vir aqui, todo mundo fica assim com um pouco de receio, né? Mas as meninas toparam na hora, viu, gente? Sim. E elas são, assim, firmíssimas. É uma oportunidade de conhecer o que a gente faz, né? É isso mesmo, e é um trabalho super importante, sim, né? Sim. Então, primeiramente, assim, apresentem-se um pouquinho, fala um pouquinho de vocês, né, para o pessoal conhecer. Meu nome é Poliane Pires, eu estou na Max Sorriso há 8 anos. Na verdade, são 6 porque eu me desliguei e retornei, né? Então, mas totalizando aí, são 8 anos. Então, eu entrei para ajudar na parte do call center, já passei por alguns setores e tive a oportunidade de ingressar na área de recursos humanos, que é onde eu estou atualmente. A Poli tem experiência em Max Sorriso, né, Poli? Passou por todas as áreas. Já passei ali bastante coisa. Né? Poli conhece tudo e todos. Sim. E a Paty? Olá, prazer, eu sou a Patrícia. Sou nova no setor, né? Estou há 5 meses na Max Sorriso, mas uma experiência muito válida. É uma empresa que me acolheu muito bem, né? É um lugar que eu me sinto muito acolhida e tenho muito prazer em trabalhar, né? Gosto muito do que eu faço, né? A área do recrutamento e seleção, RH, é uma área que eu escolhi, já estou há 9 anos na área. Nossa! Né? Então, é uma área muito gostosa e muito prazerosa em si, né, de se trabalhar. Ainda mais quando a gente tem aí o sucesso e o retorno, né, de pessoas trabalhando, engajadas aí dentro da empresa. Eu acho que deve ser muito bom, né, gente? Às vezes, assim, a gente passa por uma experiência, né, dentro por exemplo, dentro do meu setor, às vezes quando a gente precisa selecionar um candidato, e que eu acho que é muito legal quando a gente dá uma resposta positiva para a pessoa, né, quando a gente contrata e a gente vê a felicidade daquele candidato ali recebendo essa resposta da gente, isso é um retorno muito prazeroso, né? Sim, pelo menos eu, assim, né? Nós trabalhamos... Eu acho muito legal. Na verdade, é com sonhos, né, Ana? Sim, exatamente. Com certeza. A pessoa que está do outro lado, que está à espera de uma resposta, né? Ela tem uma vida e ela, né, está aguardando uma oportunidade. Então, às vezes é o sonho dela mesmo. Às vezes não teve outras oportunidades em outros lugares, né? Então, é muito satisfatório quando a gente consegue recrutar essa pessoa, consegue dar essa oportunidade, né? E que ela fique dentro da empresa, para nós é gratificante. É Com sinal certeza. de que o trabalho deu certo, né, certo, gente? Para exatamente. todo mundo. Sim. Ô, meninas, me fala uma coisa. Como que é o dia a dia de um recrutador dentro da Max Sorriso Franchising? Quer começar, Patrícia? Pode falar. Nós recebemos a solicitação das vagas, né? E a partir desse momento, nós temos alguns mecanismos para divulgar essas vagas. Uhum. Então, a gente divulga, nós vamos receber esses currículos, fazer a triagem de acordo com o que a gente precisa, né? E aí, depois, nós marcamos as entrevistas. Aí, fazemos as entrevistas, aí, dando certo, a gente dá o retorno positivo ou a gente vai ter que aguardar uma nova oportunidade, né? E quem que faz essa solicitação de vaga? Assim, porque, assim, vocês trabalham para a franqueadora ou vocês trabalham para o franqueado? Como que funciona isso? São 2 tripés desse trabalho que a gente faz. Nós trabalhamos para as clínicas próprias. Uhum. Aí, hoje, a Patrícia, ela supervisiona um pouco mais dessa questão. Então, a gente tem a Andréia, tem o Dr. Breno, que fazem as solicitações para nós, dessas vagas, né? E também os casais que gerenciam, né? Os administradores das unidades. Clínicas, Isso, que mandam para nós a solicitação. E no caso do franqueado, a gente tem um outro trabalho que nós estamos fazendo, que aí no caso fica comigo, essa supervisão.
Então, nós temos um sistema, ele vai entrar nesse sistema. Lá no sistema, ele tem a ficha que a gente segue para fazer a entrevista. Ele vai ver quais são as vagas, né? Como que ele pode anunciar, os locais que ele pode anunciar. Ele faz a parte do anúncio e encaminha para nós os currículos que vão chegando. Então, vocês ajudam na parte de seleção. Sim. Aí, nós marcamos as entrevistas junto com eles, porque é importante que eles entendam e vejam como é o processo da entrevista. Aí, ele faz a entrevista junto comigo, no caso. Então, sou eu, o franqueado e o candidato, né? Depois que termina essa entrevista, a gente faz um bate-papo para entender. Aí eu dou um parecer, ele vai entendendo o que precisa. E aí, dando certo, aí já é sequência dele. Então, a nossa parte é auxiliar dentro da entrevista. Dentro da entrevista. Então, por exemplo, quem é um franqueado Max Sorriso, além de todo o suporte que ele tem, né, nas outras áreas, assim, na hora de contratar a sua equipe, ele também tem o suporte do setor de recursos humanos, da Poliane, né, para fazer a seleção dessa equipe, né? Então, ele não precisa fazer isso sozinho, né? Ele tem toda uma orientação para ele contratar as pessoas certas que ele vai precisar dentro da clínica, né? Exatamente. Então, assim, pelo que eu entendi, é assim, as clínicas próprias, a Patrícia que fica responsável para fazer a seleção, né, dos candidatos quando precisa. Vocês trabalham também com a franqueadora, né? Quando a gente precisa de uma seleção dentro da franqueadora, né? Que é toda a parte administrativa ali das clínicas. E também com as clínicas de franqueados, né? Então, são 3 vertentes aí do trabalho de vocês. Exatamente. É muita coisa, né, gente? A demanda por candidato é muito grande. Conta pra mim. Sim. Sim. Sim, mas sim quanto? Assim, como é que é? Assim, me conta. É muito grande mesmo, sim? A gente está no processo de expansão, né? Sim, eu tô perguntando exatamente. porque eu vejo algumas coisas, né? E aí, né, conta pra nós. Põe na mesa. A gente trabalha ali numa média de 25 vagas por mês. Nossa, é muita coisa. Aí, entre as clínicas, unidades próprias, né, e tudo, e juntamente com os franqueados. Então, gira mais ou menos, né? Tem meses que são mais, tem meses que são menos. Sim. E como você disse, é uma empresa que está em expansão, nós não atendemos só a cidade de Franca, né? Então, são as unidades de todas as cidades que a gente tem. Gente, vocês têm noção? A Max Sorriso tá com 40 clínicas. 40. Sim. Imagina, assim, né? Daqui a pouco esse número só tá crescendo. Sim. Meu Deus, a gente vai ter que multiplicar vocês. Né? Vai ser isso que vai ter que acontecer, né? E, assim, qual que é o papel do recrutamento nesse processo de franquia? A Poli já explicou um pouco, né? Então, por exemplo, o franqueado foi lá, ele assinou o contrato, ele precisa formar a equipe, né? Então, a Poli explicou bem, assim. Ele contratou, então fez a entrevista, contratou. Aí vamos supor, assim, ó, que mais pra frente ele precisa de uma outra orientação, né? Então, às vezes, aquele candidato mais para frente, ou ele solicitou um desligamento, ou teve algum problema que ele não vai continuar na empresa. Vocês têm algum suporte nesse sentido também? Vocês continuam dando suporte para o franqueado? Como que funciona? Sim, ele tem essa assistência. E aí, se caso precisar da substituição do colaborador dele durante 6 meses, a gente consegue fazer esse processo todo de novo junto com ele. Então, um exemplo, ele contratou uma recepcionista e aí ela ficou 15 dias, 1 mês, 2 meses e não deu certo, pediu desligamento. Aí ele manda para nós a solicitação, aí ele abre a vaga novamente, envia o currículo para nós, aí nós vamos selecionar o currículo junto com ele, fazemos a entrevista, aí todo o processo novamente. Então, assim, é um processo, é um trabalho também de instrução, né, do franqueado, que vocês vão ensinar ele como é feito o processo.
Porque, assim, daí pra frente, ele mesmo depois, né, ele vai conseguir, ele vai aprender e vai fazer isso sozinho. Exatamente. É isso? Essa é a intenção? É isso. Ah, É tá. isso. Não, muito legal, né, gente? Porque, assim, o franqueado, ele precisa aprender esse processo de gerir a clínica, né, de Sim. administrar, e faz parte desse processo a seleção, a contratação de funcionários. Exatamente. Né? É um dos pilares mais importantes dentro da unidade, né? Porque se ele não tem as pessoas, ele não consegue trabalhar. Exatamente, né? Então, aí, o papel da franqueadora é dar todo esse suporte e as ferramentas para que depois, ao longo do tempo, ele consiga caminhar sozinho. Aí ele pergunta, mas daqui a 1 ano eu não vou ter essa assistência? Vai, se caso ele tiver alguma dúvida, se caso ele gostou de uma candidata, mas ele tá ali, eu não sei se eu contrato ou não, o que vocês acham? Ele pode mandar para nós, a gente dá todo o suporte, dá o auxílio, dá o aval, né, dentro das características. Doutor, acho que essa pessoa não é tão indicada, acho que essa aqui vai ser melhor. Né? Tem o que a gente precisa, né, para sua clínica crescer. Então, nós vamos estar ali, independente do tempo que ele tiver como franqueado, para dar essa assistência. Nossa, muito legal. É assim, é um suporte tanto, né? Porque é muito difícil, né, você analisar esse tanto de currículo, né, esse tanto de gente que chega até nós e escolher a pessoa certa, né, gente? Assim, eu acho que é um trabalho muito, como que eu vou dizer? De muita responsabilidade, né? Porque, assim, imagina, eu fico imaginando, às vezes, um dentista, né, que nunca teve, assim, uma experiência muito forte com gestão, ele fica com muitas dúvidas, né? Às vezes, assim, nossa, será que eu tô contratando certo? Será que realmente essa pessoa é a pessoa certa, né? Porque a gente fala, a gente conversa com a pessoa, a gente faz a entrevista e a gente tem, às vezes, um sentimento, né? A gente tem empatia com a pessoa, tudo. Às vezes tem pessoa que não, mas a gente, às vezes, nunca sabe realmente como que é aquela pessoa ali trabalhando com a gente todo dia, né? Com certeza. Então, esse suporte, essa visão de vocês, esse olhar que vocês têm, né? Que acho que vai além disso, dessa empatia inicial, é muito importante, né? Sim. E é importante também porque a gente ajuda ele a criar uma equipe de acordo com o perfil dele também. Sim. Né? Então, porque às vezes a gente tem pessoas que são mais tranquilas, pessoas que são mais agitadas. Então, de acordo com o perfil do franqueado também, a gente tenta montar essa equipe, porque eles vão estar ali 8 horas por dia trabalhando, né? Exatamente, né? Nós não vamos estar ali, né, presente, mas eles vão. Então, a gente tenta moldar a equipe também de acordo com o perfil dele. Tem que ter uma sinergia, né, para trabalhar junto ali, né? Sim. Ainda mais dentro de uma clínica odontológica que tem hora que é uma pauleira, né? Sim. Um monte de paciente para atender, né? A equipe, ela tem que estar conectada ali para na hora que está acontecendo uma coisa, o outro já prevê e já vai, né? Tem que ser uma equipe dinâmica, né? Exatamente. Sim. E o perfil do franqueado, o perfil do dentista conta muito, né? Também. Nessas horas, né? Também. Conta muito. Então, a gente faz um trabalho 360 quase, né? Exatamente. Então, a gente analisa de acordo com o perfil dele também o tipo de colaboradora que se encaixa, né? De colaborador que vai se encaixar melhor para executar as funções, né? E falando nas funções, quais que são os cargos essenciais, assim, para os quais vocês recrutam dentro de uma franquia odontológica, assim? Quais que são as vagas essenciais, assim, para dentro de uma clínica odontológica da Max Sorriso? Inicialmente, precisamos ter uma recepcionista, né? A vendedora e uma auxiliar odontológica, né? E também uma administrativo financeiro, né? Que é importante. Às vezes, no início, essa vendedora ela consegue dar um suporte, né? Porque a clínica vai estar no início, né? Começando, junto ali com o responsável também, né? Que seja o dentista, né? Que é o avaliador. Então, ela consegue dar esse suporte. Mas, inicialmente, são essas 4 profissões, né? Que seriam a recepcionista, a vendedora, a auxiliar odontológica e administrativo financeiro.
E a Poli já falou, né? Vocês buscam, né, que essas pessoas tenham características que se aproximem à característica do franqueado, do dentista avaliador com que elas vão trabalhar. E vocês buscam algumas características além disso, assim? O que precisa ter como características importantes, assim, para que essa equipe seja uma equipe bem coesa, uma equipe bem composta? O que vocês buscam no perfil dessas pessoas? Além das habilidades específicas que elas precisam ter, né? Sim. Quer falar? Pode falar. Você vai editar, né? Claro. Principalmente, ela tem que ser uma pessoa proativa, né? Nós damos prioridades para aquelas que já trabalharam em algum momento em clínicas odontológicas, que tenham essa experiência, que tenham essa vivência. Porque é um nicho muito específico, né? O conhecimento é muito técnico, é muito difícil de você ensinar a pessoa do zero, né? Então, vou dar um exemplo no caso de uma auxiliar odontológica. Nós não conseguimos pegar uma pessoa para ensinar. Para ser do zero, né? Uma auxiliar odontológica. Sim, então, precisa ter a formação, no caso, né? E então nós damos uma prioridade para aquelas candidatas ou candidatos que tenham já uma experiência, né? Porque a gente não consegue absorver essa pessoa para ensinar tudo. O dia a dia da clínica é muito dinâmico, né? É muito rápido, as coisas vão acontecendo, igual você disse, é paciente que está entrando, paciente saindo, paciente de avaliação, paciente de tratamento, né? Então, temos pacientes que chegam com dor, que chegam tristes dentro da unidade. E o auxiliar, ele vai estar ali dentro do consultório com o dentista, ele precisa também ter uma inteligência emocional para lidar com o paciente em alguns momentos, né? Principalmente no caso, vamos supor, de uma cirurgia de implante, tem paciente que às vezes passa mal, se sente, né? Ali, a pressão cai. Já tá nervoso, né? Porque assim, quem vai fazer, a gente recebe muitas e muitas perguntas lá no marketing, né? Nas redes sociais, tudo, implante dói, cirurgia de implante dói, então a pessoa já vai com medo, né? Ela não sabe o que vai, apesar de ter toda uma conversa, toda uma preparação com o dentista, tudo, ela não sabe o que vai acontecer com ela, né? Então ela tá achando que vai doer, ela tem medo, muitas pessoas ainda têm medo do dentista, né? Então, assim, a pessoa tem que estar ali, igual você falou, tem que ter uma inteligência emocional para acolher aquela pessoa, cuidar bem dela. Se acontecer alguma coisa, igual você falou, a pessoa, né, cai a pressão, a pessoa se sente mal, ela tem que atender, tem que estar preparada para isso, né? Por isso que tem que ser uma pessoa que já tem afinidade com essa área, que já trabalhou nessa área. Sim, com certeza. Que ela vai ter que entender dos instrumentos para cirurgia. Ela vai estar ali dentro de consultório junto com o dentista. Então, dá para ser alguém da área administrativa? Não. Não dá. Então, tem que ser alguém que seja da área da saúde. Porque, igual no caso dos implantes, da cirurgia, tem sangue. Então, não é todo mundo que consegue ver uma cirurgia. Eu já não daria certo pra isso, gente. Eu já não dou certo. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas vocês não receberam meu currículo, não me chamaram. Porque no caso específico, vamos supor, da auxiliar odontológica, não tem como. Não tem jeito. Não tem como você não ser da área da saúde, né? Porque quando você é da área da saúde, você tem contato direto com o paciente, você tá ali, você sabe o manejo de algumas situações. Fora isso, infelizmente, a gente não consegue absorver. Outras áreas, né, administrativo, no caso, o financeiro, a recepção, aí sim, a gente consegue absorver esse candidato que não tem a experiência na área odontológica. Mas, caso contrário, infelizmente, a gente não consegue. Não tem jeito. E mesmo assim, né? Vamos supor, às vezes um candidato, uma vendedora, né? Uma recepcionista que já teve experiência numa clínica de área de saúde, né? É desejável também, né? Porque a pessoa... Assim, a área da saúde, gente, é uma área específica, né? Então, assim, se você tem experiência nessa área, mais valioso para trabalhar, mas em alguns cargos não é
totalmente necessário, porque a gente consegue treinar, né? Por exemplo, uma recepcionista, o que ela precisa? Ela precisa ter uma boa comunicação, ela precisa ter postura, ela precisa, né, ter coisas que aí sim a gente consegue ensinar, né? Porque ela não vai estar lá dentro do consultório, né, mexendo na boquinha do paciente junto com o dentista. Exatamente. Né? Exato. Então, as habilidades delas são outras. Sim. E nós temos uma ficha, Ana, que nós temos essas características já posicionadas estrategicamente. Temos algumas perguntas que nós fazemos para os candidatos durante a entrevista. E essa ficha também é disponibilizada para o franqueado. Então, junto comigo ou com a Patrícia, ele vai assinalando também as características que ele considera importantes. Então, um exemplo, a recepcionista, ela precisa ser uma pessoa dinâmica, ela precisa ser uma pessoa comunicativa, ela não pode ser uma pessoa retraída, ela precisa de ter habilidades rápidas, né? De resolução de problemas ali rápido. Então, ela vai estar no telefone, a recepção vai estar a porta para ela abrir, tem uma pessoa que está com dificuldade ali, às vezes, na máquina do café. Então, o que acontece? Ela tem que ser multitarefas, né? Ela tem que ter atenção, sim, né? Sim. Então, se for uma pessoa que não tenha, que não goste de comunicar... que não gosta de lidar com pessoas, não dá certo. Então, não dá certo. Ela não performa. Então, dentro dessa ficha, o franqueado anota. Então, ele vai tendo essas pontuações, né? Que nós falamos. Então, aí depois, quando termina a entrevista, a gente faz um bate-papo e ele fala, olha, eu gostei por conta disso. Ela é uma pessoa que é comunicativa, ela é uma pessoa proativa, ela é uma pessoa que vai trabalhar sob pressão, às vezes. Então, aí nós já temos uma possível candidata aí, à vaga. E uma coisa que me pegou aqui agora, né? Vamos supor que vocês fazem as entrevistas e vocês selecionam, vamos lá, vocês ficam empatados entre 2 candidatos, vamos supor, né? Qual que seria, assim, o critério de desempate? Como que vocês fazem, assim? Vamos supor, tem 2 candidatos bons e aí vocês precisam escolher um só. Como faz? É uma sinuca. Normalmente, a gente tenta fazer uma nova conversa com ele para avaliar, ver se é realmente isso. Tentamos dar oportunidade para os 2. Isso que eu queria saber. Se conseguir, né? Se caso não for possível, aí a gente vai ter uma nova conversa, aí no caso com o franqueado ou com a diretoria, né? Da Max Sorriso. No caso do franqueado, a decisão é dele. Nós tentamos não interferir, porque é igual você disse, futuramente é ele quem vai tomar essas decisões. Ele, como gestor, ele está à frente do negócio, isso vai acontecer várias vezes, né, ao longo do processo. Então, nós deixamos essa decisão com ele. E internamente, aí é uma conversa com a diretoria, eles vão provavelmente fazer uma nova entrevista, e aí eles decidem entre as 2 candidatas ou candidatos. É porque eu vejo muito isso. Perguntei porque eu vejo muito isso. Às vezes, assim, a gente consegue, né, dar chance para as 2 pessoas, né? Sim, com certeza. 2, assim, vamos supor, 2, às vezes um vai para a recepção e o outro vai para o administrativo, isso, né? Então, assim, eu acho isso muito legal, né? Porque, assim, um profissional bom no mercado, hoje, a gente não pode descartar, né? Então, assim, e é difícil, né, gente, contratar, né? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, tem tanta gente precisando trabalhar. Realmente tem, né? Mas quando a gente tem vagas específicas, né, e como às vezes no caso de uma auxiliar, como você falou, né, e outros que a gente tem também, não é fácil contratar. Quais são os desafios de vocês, gente, na hora dessas contratações, para achar, assim, um candidato, né, uma pessoa ideal? Hoje eu acredito que o maior desafio que a gente tem, não só a questão de, às vezes, encontrar, né, uma pessoa ali com determinadas habilidades, né, para determinados cargos. Porque vem uma enxurrada de currículo, né? Sim, exatamente. Sim. E currículos de todas as áreas, né? Nós recebemos constantemente currículos de todas as áreas. Então, às vezes, para determinadas funções, para determinados cargos, nós temos algumas dificuldades, que é o nosso maior desafio, né? Às vezes, nós estamos com aquela contratação, assim, urgentíssima e
a gente não tem ali aquela pessoa com as habilidades necessárias para aquele cargo. Que a gente precisa. Exatamente. Eu percebo que às vezes isso é muito sazonal, né? Por exemplo, assim, ó, na área de marketing. Gente, tem um monte de gente de marketing por aí. Mas é muito difícil contratar. Com né? certeza. Sim. Uhum. Por exemplo, se eu for contratar uma pessoa para o meu setor, eu já sei que vai ser difícil. Porque é difícil, não é, Poli? Sim, você sim. achar uma pessoa, assim, com as características que a gente precisa para trabalhar na nossa área, no nosso setor. Então, assim, às vezes você fala assim, vai ser fácil contratar. Não é Sim. nada, né? Exatamente. Não é. Até porque tem que haver uma sintonia e um casamento entre o candidato e o que a empresa tem a oferecer. Sim. Porque às vezes a vaga está aberta, nós temos algumas coisas a oferecer, né, para o candidato, e ele não aceita. Não é aquilo né? que ele Sim. quer, né? Que ele está buscando no momento. Tem que Sim. ter uma afinidade entre o perfil da empresa e o perfil do candidato. Sim, né? exatamente. Muito o que ele busca também, né? O que o candidato busca para a vida profissional dele e o que a empresa busca com aquele candidato. Sim. Né? É uma série de coisas que tem que encaixar ali para dar um match, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, como a Patrícia disse, é o maior desafio que nós enfrentamos hoje. Então, temos vagas disponíveis? Sim. Temos candidatos para preencher as vagas? Nem sempre. Nem sempre. Isso. Nem sempre. Nossa, porque gente. tem que ter, né? Tem que ter essa sinergia. Às vezes, também, o que pode ser que aconteça? Nós abrimos a vaga e, às vezes, por percalços dentro do nosso dia a dia ali, que é corrido, né? Aham. Nós não conseguimos dar uma resposta de imediato para o candidato. Então, por como nós dependemos também de um aval da diretoria, eles precisam analisar esse candidato junto com a gente, né? Então, às vezes, a gente demora um pouquinho. E pode ser que quando a gente retorne, o candidato já esteja em outra oportunidade, né? Então, nós temos aí várias questões coisas no meio dessa contratação, acontecendo ao mesmo tempo. É equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Porque verdade. Quando dá certo, a gente fica muito feliz. Com certeza. Não, mas né? Assim, eu acho legal, né, que às vezes a gente tá ali trabalhando, assim, vou explicar para vocês como funciona. A gente trabalha no prédio da franqueadora, que são todos os setores administrativos da franqueadora. Né? Isso. E aí, quando chega uma pessoa nova na empresa, né, aqui em Franca, né, onde fica a matriz, as meninas passam apresentando essa pessoa nova, né? Então, tem semanas que vem um tanto de gente nova, né? Sim, então, sim. assim, é legal, porque aí a gente vê, né? Assim, eu acho isso super positivo, porque a gente vê, assim, que a empresa está contratando, a empresa está crescendo, Sim, né? com certeza. E Sim. então, assim, aí você vê, né, a carinha da pessoa, né? Pessoalmente. Ali no primeiro dia, fica um pouco, né, tímida, um pouco retraída, depois você já vê a pessoa interagindo com todo mundo, né? Então, assim, é muito legal isso, quando isso acontece, Sim. né? E, assim, e a gente sabe da dificuldade de achar o candidato certo, assim, o que acontece antes dessa pessoa estar ali, né? Então, é todo assim, um processo, né? E depois da pandemia, nós temos uma vantagem que nós conseguimos fazer as entrevistas online. Online, isso é uma grande vantagem, né? A gente acelera o processo, Sim, né? Com certeza. Então, o candidato, ele não tem necessidade de estar presente ou na franqueadora, ou nas clínicas, né? Ou diretamente com o franqueado. Então, isso é muito legal, porque permite que a gente, entreviste junto com o franqueado, a candidata, e depois as meninas vêm para treinamento, e aí a gente tem a oportunidade de ver a pessoa ao vivo, né? Então, é muito legal. A gente teve uma pessoa, uma candidata que eu entrevistei junto com o franqueado. Ela veio fazer o treinamento aqui em Franca, ficou os 15 dias e quando ela foi embora, ela deixou um chocolate em cima da minha mesa, agradecendo pela oportunidade. Então, eu acho isso muito tão legal, né? Muito gratificante, né? Sim. Eu acho isso muito legal mesmo, gente. E assim, a gente falou aqui, né, que o pessoal vem para fazer o treinamento, né, até mesmo o pessoal daqui mesmo, que recém-contratado, tudo, eles têm algum acompanhamento durante o período de experiência? Como que é o treinamento dessa pessoa? Como que funciona? Obrigatoriamente, os treinamentos são feitos na unidade de Franca,
já direcionados com cada setor específico. Então, a auxiliar odontológica vai passar pelo treinamento junto com as auxiliares, a pessoa responsável por vendas junto com as vendedoras, para elas entenderem o dia a dia, a dinâmica, ver o sistema, como que o nosso sistema funciona, como que é o cadastro do paciente, como que é quando ele já é um paciente, né? Não é mais avaliação, depois quando ele já está dentro da unidade, qual que é o processo que ele vai percorrer, qual que é o caminho. No caso da financeiro, vai ficar junto com a nossa financeiro também para entender. E o franqueado também. O franqueado, lógico. O dentista ou o investidor, né? Quem quer que esteja à frente da gestão da unidade, ele vai passar também por esse treinamento por todos os setores, para ele entender. Para ele entender como funciona. Afinal de contas, né? Ele vai ter uma unidade para gerir, né? Então, ele tem que fazer uma imersão para ele poder entender como tudo isso funciona, né? Eu acho assim, que dentro da cabeça do franqueado, às vezes, né? Que a gente vê, às vezes, ali no começo, né? Ele tem tantas perguntas, que deve virar uma salada na cabeça dele. Isso parece tudo fragmentado, né? Porque ele quer saber de marketing, ele quer saber da parte de... Assim, às vezes ele tá lá, nem alugou o ponto ainda, nem arrumou o ponto, ele já quer saber do marketing. Ou né? da equipe. Ou da equipe, ou como é que ele vai fazer se acontecer tal coisa, né? Então, assim, eu acho que na cabeça dele fica tudo tão bagunçado, que aí na hora que ele vem, ele conhece, aí ele vê como funciona, aí ele vê que tudo é um processo, um passo a passo, uma coisa, aí eu acho que ele dá uma acalmada, né? Sim. Né? Então, assim, ele vai controlando as expectativas, né? E a mesma coisa acontece com a equipe, né? A hora que chega a equipe todo bonitinho, assim, na franqueadora, assim, eles chegam todos juntinhos, assim, e aí eles entendem como que as coisas funcionam. Sim. Né? E dentro da clínica é uma engrenagem. Então, a importância de se contratar uma equipe que esteja em sintonia e que tenha conhecimento é de suma importância para a sobrevivência da unidade. Justamente. Porque a recepcionista, o trabalho dela é fundamental, que vai impactar no do dentista, que é o avaliador, que vai para o setor de vendas, que é onde vai concretizar o tratamento, né, em si. Depois ele vai passar para o financeiro para fazer a parte do pagamento, dentro do consultório com a auxiliar odontológica. Então, se uma peça falta, isso desorganiza tudo, né? Toda a estrutura da unidade. Então, a parte da contratação e o dentista estar, como a gente já conversou, estar presente nesse momento da contratação da equipe dele, da entrevista, é muito importante. Porque aí que ele vai ver, não, essa pessoa eu quero na minha equipe. E aí, ele estando lá, ele vai ver as habilidades dessas pessoas em prática, né? E vai, com certeza, ter sucesso aí, que a gente espera pelos próximos anos. Pelos próximos muitos anos, né? Sim. E daí, você já até respondeu o que eu ia te perguntar, né? Que qual que era a importância de ter uma equipe engajada. É essa, né? Assim... É a base, né? A empresa é feita de pessoas. Sim, né? Então, a gente precisa entender também essas pessoas no lado pessoal delas, né? Se elas têm problemas pessoais, até onde ela pode ir dentro da unidade para não levar esse problema, acolher quando o problema acontece, né? E é que essas pessoas deem suporte também para o dentista, para o franqueado, porque ele também está aprendendo. Ele vem de uma formação dentro de consultório, ele não vem de uma formação de gestão. Então, no início, é um apoiando o outro. Então, quando a gente faz as entrevistas, principalmente quando é com franqueado, a gente tenta explicar que é uma clínica nova, que vai estar todo mundo junto no mesmo barco, todo mundo aprendendo. Então, até auxiliar odontológica, a gente tenta deixar ela um pouquinho no computador para ver o sistema. Porque uma hora ou outra... Ela vai precisar. Ela precisa também, né? Dar um auxílio ali para a amiga que também é nova, que também não está entendendo. Então, se as meninas do agendamento fazem um trabalho bem feito, depois o dentista avaliador faz uma avaliação bem feita. Quando entrega o paciente para a vendedora tem todas as informações que ela precisa para fazer uma venda bem feita. Depois, o tratamento desse paciente, né? Quando ele fecha, né, o tratamento que ele vai fazer, seja um implante, seja uma prótese protocolo, seja o que ele for fazer, né? Ele já está seguro daquilo ali, né? Porque ele passou por todo um processo bem, né, transparente. E aí,
Ele faz o tratamento, o dentista que vai fazer a cirurgia nele. Então, assim, já está todo mundo sabendo do processo certinho. Sim, né? sim, exatamente. Então, assim, não tem como dar errado. Com né? certeza. Não tem como dar errado. Então, quando a franqueadora ela vende um plano de negócios, que ela fala que ela tem um processo, é justamente isso, né? Desde lá do comecinho até o final. Sim. Por isso o trabalho em equipe ele é muito importante. Exatamente. Né? Por isso que chama trabalho em equipe, né? Então, todo mundo precisa estar ali engajados, né? E todos na mesma sintonia para que o processo flua muito bem, né? Exatamente. Precisa ter processo, né? Sim. Processo. Com certeza. Em tudo. Em tudo. É importantíssimo. Né? Ô, meninas, e qual que é a dica que vocês dariam, né? Assim, uma dica, um conselho para o dentista, para o gestor que precisa contratar uma equipe? Dentre todas essas dicas que a gente já falou aqui, né? Mas, assim, se vocês pudessem, né, enumerar, assim. Eu acredito que ele precisa ter disposição, porque não é fácil. Uhum. Quando ele abre as vagas, né, que ele vai anunciar ali, vão cair inúmeros currículos, que é o que a gente espera. Uhum, né? E que ele tenha essa disposição e a cabeça aberta e a mente aberta, e que ele esteja ali, de fato, presente no na negócio. avaliação. Porque é o negócio dele. Uhum. Né? Então, a gente não consegue fazer tudo. Então, nós damos as ferramentas e, claro, a gente está aqui para ajudar e para acompanhar o sucesso dele nessa caminhada. Então, ele precisa ter essa disposição, olhar o currículo com calma, com paciência, avaliar. E aí, ele encaminha para nós e, junto com a gente, comigo, com a Patrícia, nós vamos dando as orientações. Olha, esse currículo está dentro do perfil que a gente busca, esse não tanto, então esse tá. E aí, a partir daí, a gente marcar as entrevistas, né? Uhum. Mas que ele tenha disposição e paciência. E paciência. Como em todas as outras fases que ele passou para chegar até aí, né? Com certeza. Porque você pensa, não é um trabalho dinâmico, igual é o trabalho do dentista, né? O trabalho do dentista, ele tá ali, ele vai atender, ele vai conversar com o paciente, ele acolhe esse paciente, ele vai entender o caso, ele vai olhar a boca do paciente, os dentes, ver o que pode ser feito. Quando ele vê, já se passaram ali 2 horas do dia dele, né? Quando você recebe os currículos, abre o currículo, fecha e-mail. Abre o currículo, fecha e-mail. Abre o currículo, fecha e-mail. Então, é um processo meio mecânico, né? Sim. Mas ele precisa ter muita disposição, estar com a cabeça aberta, porque dali, como eu comentei, são sonhos. Não são só currículos. Tem alguém do outro lado que está esperando uma oportunidade. Esperando a sua resposta. Né? Sim. E a Max Sorriso é uma empresa genuinamente feminina. Que eu acho muito importante a gente destacar isso, né? Sobre isso, né? Então, tem uma mulher atrás desse currículo que tem filhos, que tem marido, que tem... Que muitas vezes é o sustento da casa, né? Exatamente. Exatamente. Então, que ele olhe esses currículos, além da disposição e da paciência, com muito carinho, com muito respeito, porque tem alguém do outro lado que está esperando uma resposta positiva dele. Exatamente. Nossa, gente, isso é muito... como que eu vou dizer? Isso é muito tocante, assim, né? Isso é muito importante, né? E tem a questão também do interesse, né? O interesse também de aprender, né? Coisas novas, porque é o que a gente está falando. Um dentista que vem de um consultório, de um atendimento que é muito dinâmico e ele vira gestor, então ele precisa também ter esse interesse de aprender como é uma gestão, né? Então, não só ali o contratar, né? Mas ter o interesse de aprender como no todo, né? Igual você falou, muito importante isso. Não é só contratar. Não é só contratar. É como que você vai depois também gerir essa equipe, né? Exatamente. Sim. Como que é o seu dia a dia ali com ela, né? Então, isso é muito importante. Nossa, importantíssimo. Você não contrata e larga pra lá, né? Não. Você vai contratar e vai depois conviver com essas pessoas, Isso, orientar, você vai acompanhando, instruir, né? E tudo isso, e assim... E disso tudo vai depender o sucesso do seu negócio. Com certeza. Exatamente. Desafios ele vai ter, de qualquer jeito, né? Dentro do dia a dia dele. Então, que ele tenha esse cuidado em selecionar, entrevistar bem e depois dar o acolhimento, dar o suporte para essa equipe dele. Sim. Porque, como a gente disse, vai estar todo mundo no começo. Então...
ele vai aprendendo, as meninas também, a equipe também, todo mundo junto. De vez em quando vai errar, Com né? certeza. Vai Faz acontecer parte. ali umas Faz coisas, parte. né? Mas Se não corrige errar, e comete de novo, Sim. não é? E é importante, Ana, a gente frisar também que, assim, quando ele abre a unidade, contrata as pessoas, a clínica inaugura, ele vai ter dúvidas e a Aham. franqueadora consegue dar o suporte, Sim. independente da área. É que é seja- pra isso que a gente tá lá, né, gente? Exatamente. Então, é um trabalho conjunto entre a franqueadora e o franqueado juntamente com a equipe. Então, eu estou no final de um processo junto a um franqueado. A equipe nós já fechamos o quadro. Elas já vão iniciar o treinamento, porque a clínica já está em processo de inauguração. Inclusive, Sim. nós estamos com muitas inaugurações, né, gente? Sim. Nos Sim. próximos dias. Então, no meio desse percurso, foram surgindo algumas dúvidas. Olha, Poli, como que eu faço aqui? O que você acha dessa candidata? A partir daqui, qual que é o processo? Então, não é só o processo de contratação mesmo, de seleção e recrutamento, né? Então, foram surgindo outras dúvidas e nós estamos lá para dar o suporte. É isso, gente. É essencial. Se você é candidato a franqueado, se você quer ter uma franquia odontológica, o principal que você tem que buscar é esse suporte. Porque sozinho não dá, gente. É muita coisa pra gente fazer sozinho, né, Poli? Sim. Esse suporte que a franqueadora dá é o nosso diferencial. Tá? Em todas as áreas. É o suporte no marketing, é o suporte no recrutamento e seleção, é o suporte no treinamento. Isso é o maior diferencial da Max Sorriso. E Com vocês certeza. podem perguntar Com para os certeza. nossos franqueados, tá? Isso não sou eu que estou falando, puxando sardinha para o nosso lado, não. Pergunta para o doutor que a Poli estava ajudando a fazer a seleção. Pergunta para os doutores, né? Para os dentistas, para os investidores, né? O nosso suporte vai desde o começo, do comecinho, até o tempo, né, da sua clínica. Sim. Né? E nós orientamos também, é uma dúvida que surge bastante. Quando eu devo iniciar as contratações? Ah, é verdade. Porque quando a clínica eles vão vendo a clínica tomar forma, já vai dando aquele desespero, desespero, né? né? já vão ficando um pouco ansiosos. Assim, marketing, e agora? né? Então, nós conseguimos também dar esse tempo nessa orientação. Olha, você vai fazer tantos dias antes da sua inauguração e contar também 15 dias de treinamento, porque são 15 dias intensivos mesmo do treinamento. Quando ele fechou a equipe e essa equipe vai vir para o treinamento, aí eu monto todo o roteiro de onde as candidatas dele, as contratadas dele vão estar, em quais setores elas vão passar. Então, elas já chegam para o treinamento já sabendo com quem que elas vão conversar, que elas vão falar. quais vão ser as etapas do treinamento delas durante esses 15 dias. Mas não tenho condições de levar as candidatas 15 dias. Não tem como. Precisa ser os 15 dias. Precisa ser os 15 dias, E esses dias foram testados por nós. E nós sabemos que se for menos, ele vai ter problemas futuros nessa gestão. Dentro da unidade. E outra coisa, às vezes, além dos 15 dias, ainda precisa de mais um pouquinho, né, Poli? Sim. Porque, às vezes, o nosso consultor, às vezes, ainda vai até a clínica para fazer ajustes, para fazer, né? Então, assim, não tem jeito. Tem que ser... Então, são os 15 dias. É. Então, aí um ponto que nós avaliamos, igual você já tinha perguntado, é a disponibilidade dessa pessoa em vir fazer o treinamento aqui em Franca, na clínica ou na franqueadora, né? Então, essa pessoa precisa ter disponibilidade. E é um critério que a gente acaba perdendo alguns candidatos. Por conta disso, Por conta disso. Então, às vezes, por conta de filho, né? Por conta do dia a dia dentro da administração da casa. Então, às vezes, a gente acaba perdendo esse candidato. Porque não tem como vir... cada dia é uma coisa nova, é uma situação diferente, que precisa estar ali. E dentro do treinamento, elas estão com colaboradoras, estão aprendendo com pessoas in loco, que no vivem dia a dia daquilo ali, realidade. né? Elas estão imersas dentro da realidade da clínica, né? E às vezes a pessoa pode perguntar assim, mas por que não
vai a equipe da matriz para a clínica treinar elas? Porque a gente não tem jeito da gente tirar a equipe inteira da clínica e mandar para, né? Porque enquanto elas estão treinando, a clínica tá funcionando. Elas estão aprendendo ali no momento que a coisa está acontecendo, né? Exatamente. E isso é um diferencial muito importante, porque você pega um treinamento online, às vezes, a pessoa não tá nem ali, ela tá vendo outras coisas, ela tem distrações, ou está no celular. Agora, o treinamento dentro da unidade, ela vai acompanhar com casos reais, com pacientes reais, o dia a dia real. É o que ela vai enfrentar na unidade dela? Às vezes não, porque a unidade Franca é uma unidade muito grande, de grande porte. É uma loucura, gente, né? Uma loucura aquela clínica. Então, na realidade dela ali, numa cidade pequena, com uma clínica um pouco menor, talvez ela não vá enfrentar esse tipo de situação. Mas se ocorrer, ela já sabe como lidar. Não, gente, mas ela estava muito mais que preparada, né? Exatamente. E sendo treinada por uma equipe que está há muitos anos, né? Nós temos aí funcionárias que estão na Max Sorriso há 10 anos. Ou está desde quando a clínica inaugurou, há 12 anos atrás. Então, são pessoas com uma bagagem e uma experiência muito grande. Então, é uma oportunidade que o franqueado não encontra. Então, não pode desperdiçar. Sim. Né? E depois, como eu falei, né? Em situações pontuais, né? Aí o nosso consultor de cada área vai para fazer treinamentos específicos. Né? Sim, exatamente. Então, quando precisar ajustar algum ponto ou outro, aí ele vai para fazer treinamentos específicos. Sim. Né? Aí não tem necessidade da equipe inteira voltar, né? Então, assim, aí são treinamentos específicos, mas o treinamento aqui é realmente indispensável. Vamos supor, tem dentro da unidade, a funcionária dele do financeiro se desligou. Ele pode fazer uma nova contratação e trazer ela para o treinamento depois. Como você disse, sem problema algum. Sem problema, Sim. E é importante a gente frisar que não é a importância do treinamento, ela não se dá somente para o gestor ou o franqueado, né? Mas sim para o candidato também, porque às vezes tem alguns candidatos que não entendem a importância do treinamento e do período de 15 dias, né? Mas não tem como a pessoa ir até nós fazer um treinamento, não tem como esse treinamento ser de forma online. E não, realmente a importância dele presencial para vivenciar o dia a dia ali na clínica, né? Para ter ali essa experiência e levar já essa bagagem e esse conhecimento. Né? Ele tem um choque de realidade, né? Exatamente. Então, assim, é importante os dois lados, né? Não somente ali do gestor, mas também do candidato, que é uma coisa que a gente deixa isso muito bem explicado durante a entrevista. Né? É bom. Então, a pessoa já fica consciente que ela tem que vir. Sim, que ela precisa ter essa disponibilidade. Ai, que bom. Então, gente, viu? Quer ser candidato, quer ser contratado pela Max Sorriso. Nesse podcast hoje, você já teve todas as dicas para você que quer ser um colaborador Max Sorriso. Se eu fosse você, não desperdiçava. Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês. Quero saber se vocês querem completar com mais alguma coisa. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Esse convite. Assunto é muito rico, eu tenho certeza. Gostaria que os candidatos, que todo mundo estivesse assistindo, porque vocês deram dicas ótimas aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes pelo convite. Obrigada, meninas. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Finalizamos aqui e até o próximo.